Que recado os Estados Unidos estão dando com esse ataque à Venezuela, com essa intervenção à Venezuela, e como que isso pode se desdobrar a partir de agora, hein? Olha, acho que esse recado apareceu em várias das declarações que foram dadas não só pelo presidente Donald Trump, mas também por outros membros do governo, que é o de que neste hemisfério que é nosso, eles usaram essa palavra, é o nosso hemisfério, mandamos nós. Então, o que eles estão entendendo é que as Américas todas, né, e isso nos inclui, evidentemente, na América do Sul, nós somos o quintal dos Estados Unidos. Então, eles podem fazer o que bem entenderem, e até isso foi dito também pelo Pete Hegseth, eles podem entrar onde quiserem, do jeito que quiserem, na hora que quiserem. Né? Então, na realidade, é uma nova política do Big Stick, né? O grande porrete, como se já falou no passado, tentando impor a vontade norte-americana, dos Estados Unidos, ao resto do mundo e, particularmente, né, neste caso aqui, às Américas. Eu acho que é esse o recado. Então, ninguém está seguro nesse momento. Ele já tem feito ameaças, às vezes menos veladas, às vezes mais veladas, a outros países, como o caso da Colômbia, né? Fez aquela declaração irônica, né? Dizendo que não era uma má ideia, eventualmente, ter uma operação em terra na Colômbia. A mesma coisa com respeito ao México. E acho que é muito possível que haja algum tipo de tentativa de interferir nas eleições brasileiras desse ano. Nós vimos já o Trump interferindo nas eleições da Argentina, até de uma forma relativamente suave, pelo padrão que ele vem adotando, que foi dando uma declaração dizendo que se não ganhasse o grupo do Milei aquela eleição, não haveria auxílio financeiro dos Estados Unidos à Argentina, então condicionando qualquer tipo de apoio a um certo resultado eleitoral. Acho que coisa parecida pode acontecer por aqui. Embora os últimos sinais que nós temos é que essas tentativas de intromissão, elas são mal recebidas pela população brasileira, né? Isso várias pesquisas mostraram, isso se refletiu num ganho de popularidade do governo, né? Numa perda de apoio, perda de popularidade dos setores da oposição, e parece que não houve um aprendizado suficiente, né? Tanto que governadores da oposição correram aí para se colocar a favor da intervenção violenta dos Estados Unidos na Venezuela, violando a soberania de um país, a despeito de todos os problemas que um governo nefasto como esse do chavismo, e não é só do tempo do Maduro, é desde o tempo do Chávez, tem na Venezuela, mas violou todas as leis internacionais. Isso tem sido apontado, inclusive, por parceiros dos Estados Unidos no âmbito da OTAN, mas alguns dos nossos governadores por aqui de direita, Ronaldo Caiado, Tarcísio de Freitas, Ratinho Júnior, né, Zema, Cláudio Castro, todos esses se apressaram em comemorar o que aconteceu na Venezuela. Até o vídeo que o Tarcísio fez para a internet, tentando vincular o presidente Lula ao madurismo ou ao chavismo, né, é um vídeo em que ele saúda a volta da Venezuela à democracia, sendo que, na realidade, nada disso aconteceu e nem vai acontecer. 14 jornalistas presos ontem, com outros setores, desculpa, mas professor, nada muda, né? Só para falar a respeito dessa questão da ditadura, ontem a gente teve 14 jornalistas presos na Venezuela, segundo o sindicato do país. Exato. Um chegou a ser deportado, a gente não tem a nacionalidade dele ainda, mas assim, o país está longe de voltar para a democracia, até porque a Delcy Rodrigues, que assumiu interinamente hoje, é chavista, né? Ela era parte do governo de Nicolás Maduro. E a cúpula toda do governo, né, ainda segue com ela. Agora, Cláudio, tem uma coisa que está me chamando muita atenção nessa atualização da doutrina Monroe, do Big Stick, que é essa atualização do pretexto, né? Então, lá atrás, o pretexto era espalhar a democracia pelo mundo, o pretexto tinha sempre esse verniz da polícia do mundo, da democracia, da maior democracia do mundo, espalhando democracia para lugares onde a democracia não era conquistada internamente, etc. Isso foi por terra de uma forma, assim, sem escalas, né? Foi de uma vez. E foi substituído, além da questão do petróleo ter sido muito escancarada, como eu já falei com o professor Davi,
também pelo discurso do narcoterrorismo, das drogas, né? Então, toda a atuação no tarifaço passou pelo discurso das drogas e agora a acusação contra Maduro é de narcoterrorismo, a do Petro passa por aí. O Trump só não conseguiu colar ainda na Groenlândia a questão do tráfico, pelo que eu vi, mas também não me espantaria se ele descobrisse uma fabriqueta de fentanil lá dentro da Groenlândia e usasse isso como justificativa. Dentro do iglu, talvez. Isso, exatamente. É capaz dele mesmo abrir a fábrica no iglu para fazer isso. Pois é. Aí, a minha pergunta é a seguinte, a gente não sabe muito, nunca sabe se o Trump está pensando estrategicamente ou caoticamente, ou ambos, né? Porque, enfim, ali tudo cabe, né? Mas, ouvindo você falar da resistência de parte da América Latina, tem muito... é muito aguerrida em se defender do imperialismo yankee, inclusive com o mesmo discurso nostálgico que o Trump recorre do Big Stick, existe também parte da esquerda de se proteger disso. Agora, tem uma parte relevante da América Latina que é muito aderente ao discurso do combate às drogas, do combate às facções terroristas ou traficantes que podem ser, dependendo da boa vontade ou não do Congresso americano, taxadas de terroristas e tal. Você acha que com esse discurso do combate às drogas, em que medida ele é aderente para uma parte da população, ou em que medida você acha que a população enxerga através dele? Olha, eu acho que é um discurso que tem uma certa aderência, né? A gente pode até notar que essa associação entre narcotráfico e terrorismo vem sendo feita também pela ultradireita brasileira, né, nessa tentativa de categorizar como terroristas organizações criminosas, como se essa denominação fosse mudar as coisas, né, e isso evidentemente cria um pretexto para que uma eventual intervenção estrangeira possa ocorrer em território brasileiro, sob a alegação que se está combatendo grupos terroristas que colocam a segurança dos Estados Unidos sob ameaça, que o próprio país estaria admitindo que se trata de organizações terroristas, mas a gente tem visto que esse segmento, né, da classe política brasileira, vinculado à ultradireita, não parece muito preocupado com a questão da soberania nacional. Para o que a própria democracia, que é importante inclusive para a própria democracia. Né? A democracia depende da soberania, porque você não tem como ter um país democrático se quem manda no país não é a própria população desse país, mas é uma potência estrangeira, né? Então, na realidade, nós teríamos uma espécie de protetorado ou colônia ou alguma coisa desse tipo. Mas o fato é que há realmente, no segmento da classe política, uma aderência a esse tipo de discurso, daí aquilo que eu mencionei, a comemoração de governadores e de outros políticos da ultradireita dessa situação que se desenrolou na Venezuela, mas há também, junto a um certo segmento do eleitorado, um apoio a esse tipo de medida, né? A gente que tem uma certa esperança de que algo possa ser resolvido a partir daí. E a história tem mostrado que não é assim que se resolve, né? Problemas dessa natureza, evidentemente, requerem cooperação internacional, porque o crime é transnacional e claro que a cooperação entre os países é fundamental, mas uma coisa é cooperação, outra coisa é intromissão, outra coisa é invasão. E são coisas completamente diferentes. Inclusive, essa segunda intromissão não tende a funcionar bem. A cooperação, sim, pode gerar resultados, né? Porque você soma forças, você não impõe a força unilateralmente de um lado, né, com respeito ao outro, mas você soma as forças, você soma inteligências, você é capaz de combinar esse tipo de articulação. Então, me parece que, embora esse discurso de fato tenha uma certa aderência, ele é um discurso enganoso, né? Os problemas podem ser resolvidos da forma certa ou da forma errada. E a gente vê que a forma errada, muitas vezes, tem um grande apelo do ponto de vista demagógico, mas não resolve os problemas. Só para a gente estabelecer um paralelo, né, que tem tudo a ver com isso no Brasil. Aquela operação, né, que se desenrolou nos Morros da Penha e do Alemão, no Rio de Janeiro, com mais de uma centena de mortos. Aquilo que aconteceu ali na verdade, mais um episódio de algo que ocorre há décadas no Brasil, há décadas, né? Não é um ano, não é há dois, é há décadas, que é a ação letal das forças policiais eliminando, né, por execução extrajudicial, criminosos ou supostos criminosos.
Veja, como isso ocorre há décadas, né? Se esse problema fosse resolvido dessa maneira, ele já estaria resolvido. Mas não está. Eu lembro de um dado que saiu à época mostrando que aquele morticínio equivaleu ao que a polícia do Rio de Janeiro mata em 2 meses. Por um lado, é muita coisa. Nossa, mataram o equivalente de 2 meses num dia. Por outro, mostra como se mata ao longo dos meses. Se mata tanta gente assim ao longo do tempo, né? Como é que o problema até agora não foi resolvido? Porque isso é uma forma errada de resolver o problema. Ela não vai resolver. Ela pode até gerar apoio popular, as pessoas ficam ali sensibilizadas com aquilo, né? Tem um sentimento de vingança, mas resolver o problema não vai. Insisto, se resolvesse, ele já estaria resolvido, porque isso se acumula ao redor de anos. O intervencionismo estrangeiro é a mesma coisa, né? É claro que o narcotráfico vai continuar funcionando a despeito do afastamento do Maduro. É claro também que a ditadura vai continuar na Venezuela a despeito do afastamento do Maduro. Então, na realidade, é uma grande ilusão aderir a isso, embora, infelizmente, a gente saiba que há muita gente que acaba aderindo. Agora, eu queria pegar um gancho, até pedir licença aqui para a Lu, para capturar aqui a sequência, porque você falou uma coisa que eu achei muito interessante, que é o fato de que nesse discurso de quem apoiou, né, dos governadores de oposição, dos pré-candidatos, possíveis pré-candidatos à presidência, não há esse apreço pela soberania nacional no discurso, né? Ao mesmo tempo, e aí não estou nem falando daquela base que reza para pneu, estou falando de uma base direita conservadora, né, tradicional. Ao mesmo tempo, o patriotismo é um valor para essa base, ou pelo menos a noção de um patriotismo é um valor, né? O nosso querido Christian Lynch, que é nosso colunista aqui, ele já fez artigos para a gente no meio político, tentando, e já falou aqui no Central, tentando equacionar um pouco a diferença entre nacionalismo e patriotismo, como que essas coisas se encontram, ou se desencontram, na verdade, neste campo, nesse espectro político. Mas eu tenho gostaria de ouvir a tua análise sobre isso, sobre como que se equaciona para a direita, e não só aquela mais realmente extremada, a noção de que somos um país, um grupo patriota, porém estamos abertos a uma intervenção dos Estados Unidos. Olha, isso é uma evidente contradição, né? Não há como você ser patriota e, ao mesmo tempo, achar que é positivo que haja a interferência de um país outro, né, nos seus assuntos internos, inclusive fazendo uso da força para isso, né, ou de algum tipo de extorsão, como fez o Donald Trump naquilo que diz respeito ao julgamento, né, dos golpistas, né, querendo ali que os golpistas fossem inocentados ou que o julgamento parasse. Caso contrário, ele imporia sanções e impôs até a Lei Magnitsky, que depois voltou atrás, né? Por conta aí, acho que de uma atuação bem sucedida da diplomacia brasileira, que conseguiu reverter não só boa parte das tarifas, mas também das sanções. Mas, de novo, a gente viu muita gente celebrando o tarifaço do Trump como se isso pudesse ser algo positivo, né, para o país. Eu acho que é uma clara contradição, né? Não faz sentido alguém se dizer patriota e prestar continência à bandeira americana. Não faz sentido alguém se dizer patriota e celebrar a interferência de um país no seu próprio país, né? A extorsão de uma liderança estrangeira sobre o seu próprio país. Não faz sentido alguém se dizer patriota e dizer que adoraria ver navios de guerra americanos na Baía da Guanabara, né, como disse lá o Flávio Bolsonaro. Então, veja, na realidade a gente está vendo aí uma imensa contradição. Eu acredito que setores racionais, né, conservadores da direita, não embarcam nesse tipo de lorota, nesse tipo de engambelação. Mas a gente percebe que esses, você usou a imagem aí, né, que cantam hino ou rezam para pneu, enfim, parece que vivem em outro planeta. E aí, consequentemente, aceitar essa contradição como se fosse algo natural é parte do jogo. Né? Agora, veja, países cooperam, países negociam, países fazem concessões uns aos outros, isso é normal, isso é do jogo. O que é no jogo, não é do jogo, é a submissão.
né? É aceitar a condição de colônia ou de protetorado. Ó, novidade das boas para você. Vem aí a pesquisa Meio Ideia, que faz parte da cobertura das eleições de 2026 do Meio. Todo mês, até o segundo turno, a gente vai medir o pulso do eleitor, o que ele busca, o que rejeita, quais projetos estão ganhando força, muito além do sobe e desce dos nomes. Todos esses dados se unem à nossa cobertura especial do ano eleitoral. Análises, bastidores de Brasília, vozes de diferentes correntes políticas, documentários e newsletters exclusivas para você votar com mais contexto e consciência. Assina o Meio Primo e acompanhe as eleições desde agora com informação confiável para não se deixar enganar. 2026 não vai esperar e você também não devia.